Glória a Deus, aleluia, Senhor. Gente, se você quiser colocar um tema aí na pregação de hoje, o tema é cuidado com gente cansada. Beleza? Cuidado com gente cansada. Quando eu falo cuidado, é tomar cuidado, mas ao mesmo tempo é cuidado. Cuidar dela, tá bom? Cuidado com gente cansada. E eu vou dar alguns exemplos aqui do porquê que a gente tem que ter esse cuidado. Porque Deus está ministrando isso nas nossas vidas hoje. Eu lembro, minha mãe está aqui. Minha mãe chegava cansada do serviço, irmãos. A gente sabia como. Porque começava o barulho mais alto na cozinha. Pá. E eu não sei, a minha mãe vai falar, a minha mãe sempre fala que não. Mas as minhas irmãs estão aí próprio para falar que é verdade. Ela começava a desabafar a vida aleatoriamente. Não sei o que, tal, porque essa casa, não sei o que. Alguém já viu, a mãe chegou cansada do serviço? É diferente, não é? Não é só você, tá, mãe? Não precisa ficar com vergonha. Tem outras mães também. A mãe cansada fala coisa que não tem nada a ver, não é aquilo ali. Sim ou não? Quem é que já fez a prova do Enem? Quem fez a prova do Enem? Você sabia que a prova do Enem é uma coisa louca? Porque nenhum ser humano foi criado para ficar respondendo 50 questões naquele período. 50, amor? 100. Não lembro agora, mas é muita questão. E depois, quem é que depois foi fazer a correção da sua prova do Enem? Aí você viu, nossa, que era fácil, como que eu errei isso aqui? Quem já teve essa experiência? Os mais jovens. Por que a gente erra? Porque o nosso cérebro está o quê? Cansado já de pensar. Eu lembro, irmãos, que eu fiz o Enem um ano, aí eu fiz o Enem no outro ano, estava na 30ª questão, falei, eu vou embora disso aqui. Eu larguei lá, fui embora. Não aguentei, não. Inclusive, acho que é errado esse jeito de medir as pessoas numa prova. Acho que deve ter outras maneiras. Mas cansado, a gente não consegue. Eu sabia essa questão. Um dia comum, indo lá fazer o exercício, você sabia, mas como estava cansado, você errou. Futebol, você sabia que 70% dos gols no futebol acontecem no segundo tempo? Você sabia disso, os que gostam de futebol? Eu gosto muito de futebol. Por quê? Porque as pessoas já estão cansadas. E aí acaba saindo gol. Eu tive um amigo, um major da Polícia Militar, trabalhou comigo lá no Conselho Tutelar, o Rodolfo. E ele falou para mim que quando ele foi na prova para ser tenente, para ser oficial, ele tinha que tinha uma prova que ele falava uma frase para ele, tipo caminhão, salada de fruta, era uma coisa assim. Aí ele tinha que fazer uma prova, correr, subir uma montanha, e tinha que fazer em 10 minutos aquele percurso. Subir uma escada gigante, e chegava lá, tinha que falar a palavra. E ele falou que muitas pessoas não passavam na prova porque esquecia. Porque quando a gente está cansado, a gente esquece as coisas, né? E tinha que lembrar. E às vezes o cara tinha estratégia, ia falando aquela palavra enquanto fazia a prova. Cansado, a gente fica perigoso. Cansado, a gente toma decisão que não deveria ter tomado. E tem uma marca nos nossos dias, que eu já vou falar para você durante a pregação. O diabo é interessado em manter pessoas cansadas o suficiente para não buscar a Deus. O diabo é interessado no seu cansaço. Porque quem está cansado decide o quê? O que é mais fácil. O que é mais cômodo. O que dá menos trabalho. Geralmente o que dá menos trabalho não está levando para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo, não está levando para a vida eterna. Geralmente o que é mais fácil, a Bíblia chama do caminho mais fácil de porta larga e caminho largo. Mas a porta é estreita e apertado o caminho conduz à vida. Poucos entram por ela. Pessoa cansada negocia princípio.
Você fala, pessoa, eu sou uma pessoa de princípio, de valores, cansada demais. Ela esquece dos princípios e dos valores. E cansaço pode ser só cansaço físico, mental, emocional, carência, falta de alguma coisa. Cansaço pode ser tudo isso. Eu dei os exemplos aqui. Da mãe, das mães, do policial, do Enem, do futebol. Mas eu queria ler um texto com vocês. Das Escrituras, está em Gênesis capítulo 25, versículo 29. 2 irmãos, Jacó e Esaú. Jacó preparou um ensopado. Esaú chega cansado da caçada dele. Às vezes o marido trabalhou o dia inteiro. Último exemplo, cansadão. Chegou em casa, a mulher começou. Não deixou ele nem chegar. Já começou a encher a cabeça dele de problema. Porque isso, porque aquilo outro. Aí aquele marido faz o quê? Estoura. Aí aquele marido às vezes se enfia onde? Para aliviar aquele cansaço? No bar. Irmãos, eu jogo bola todo sábado. E são pessoas que a maioria não conhece Cristo. E no final eles vão para um bar beber. Mas tem uns que não bebem, tem uns que bebem. E eu vou junto. Pastor, você está na roda do escarnecedor. Não, irmão, estou pregando o evangelho. Estou dando testemunho lá. E precisa ter luz lá. E eu descobri o porquê que tem pessoas que não saem dessa vida. Porque no bar eles encontram a comunhão, a koinonia que eles não encontram em casa. Então às vezes tem marido que não quer parar em casa porque em casa não encontra esse abraço que encontra na rua, que encontra no bar. Ele não encontra a koinonia. Porque de verdade, irmãos, por mais que aquelas pessoas sejam ímpias, eu percebo que eles se gostam. E gostam de estar perto do outro. E às vezes nós, irmãos aqui da igreja, não se gosta. Não gosta de estar perto um do outro. Só se vê no culto, quando acabou vai embora cada um para sua casa. Nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos ser mais prudentes que os filhos das trevas. Vou seguir. 29. Jacó, eu vou ler na King James, não atualizada. King James normal, tem só King James? Se não pode pôr a NVI aí. Nós vamos lendo. Pode ser, essa mesmo. Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. A NVI traduz muito faminto, com muita fome. Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse, irmãos, o Jacó é muito sem vergonha. Muito. Seu irmão está com fome, dá comida para ele, meu, né? Não, o que você vai dar para mim em troca? Não adiantou nada ele comprar isso aí, porque não adiantou nada. Nada de nada, tá, irmãos? Por isso que eu quero já dar só um parênteses, não é sobre isso a mensagem. Você não precisa ficar se esforçando, tentando dar seu jeito para Deus cumprir o que Ele quiser cumprir. Não precisa, porque depois só deu B.O. Ele tentou comprar, não adiantou nada. Ele tentou dar um golpe no pai dele, só deu ruim. Então se Deus é Deus, Deus cuida de nós, Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Você não precisa ficar quebrando princípios para Deus fazer, dando o seu jeitinho brasileiro, tá bom? Mas tudo bem, vamos seguir. Aí ele falou, eu vendo para você não dá seu direito de primogenitura para mim? E Esaú disse, eu estou a ponto de morrer, de que me serve primogenitura? E Jacó disse, jura-me neste dia. E lhe jurou,
e vendeu a sua primogenitura. Então Jacó deu a Esaú pão ensopado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou e foi pelo seu caminho. Olha esse último versículo. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Minha esposa estava lendo um livro, e ela estava comentando comigo que no livro falava assim, que as pessoas que se suicidam, não é porque, não é a questão, não é todas, né? Mas as pessoas que se suicidam, não é porque elas dizem, nossa, a pessoa ela não aguenta mais, né? Ela está com muita, ela sente dor, é uma dor mesmo, a dor, a angústia. Mas ela, na verdade, está cansada, porque ela não sabe se algum dia aquilo vai ter fim. Então ela tenta dar um fim naquilo ela mesma. Quantas pessoas que se suicidaram porque estavam cansadas e não tinham uma perspectiva que aquilo ia mudar. Só que, irmãos, gente cansada não consegue mensurar o valor das coisas. Não consegue tomar boas decisões. Quanto que custa uma sopa? Irmãos, o Esaú era filho de um dos homens mais ricos da terra. Você acha que não tinha comida naquele lugar? Não tinha outra comida sem ser aquela sopa? É claro que tinha. Só que de alguma maneira, quando você está cansado, você não pensa em nada, você só quer o mais fácil, o mais prático. E às vezes o mais fácil, o mais prático vai te levar para a destruição. Gente cansada não consegue mensurar valor de nada. Exagero e desregulamento nas emoções. Eu estou morrendo. Não estava morrendo, não ia morrer. O que vale a primogenitura? Não. Só que quando a gente está cansado, aquela dor que é ela se torna muito grande. Quem já ouviu algum adolescente, ou pessoa adulto mesmo, pode ser qualquer um. Você fala, nossa, a pessoa está fazendo tempestade em copo d'água. Quem que já sentiu isso aí? Nossa, que mimimi. Às vezes não é, irmão, às vezes está cansada. E aquela gotinha ali foi... Quantas vezes, irmão, eu tenho sorte nisso aí. Todo mundo encheu a paciência da pessoa. Aí eu fui lá e coloquei a última gotinha do copo. Aí a pessoa ficou brava comigo. Quem que já teve isso aí também? Não era com você, mas você teve sorte. A pessoa cansada, sobrecarregada, ela não consegue mensurar as coisas. Ela não, tudo é grande para ela. Ela está ferida, ela está machucada. Aí está lá, sei lá, a Cássia passou, passa amor, dá um abraço no esposo dela. Aí passa, às vezes ela está na correria, a Cássia quer ir no banheiro. Isso acontece muito comigo. Eu bebo bastante água, não sei se vocês percebem. Vocês percebem que eu bebo bastante água? Achei que ninguém percebia. Então, aí a Cássia, ela passa por meio de uma irmã. Aquela irmã está sobrecarregada, está cansada e está meio angustiada já. O que a irmã vai pensar? Tá vendo? Até abraçou aquele irmão de rosa. Mas ela passou. Mas era o esposo dela. Olha lá, olhou para mim do jeito, ó, você percebeu? Pessoa ferida, o que o pastor prega, tudo é para ela. Olha lá, o pastor está falando isso por causa daquilo, ó. Precisa se curar, precisa parar precisa ser curado. Ou qualquer coisa na família acontece, ó, pra mim, ó, tá vendo? Indiretinha. Mas não foi nada daquilo. Porque tá ferido. Porque tá ferida, porque tá cansado. Desregulou as emoções aí. Aí ele vende a coisa mais preciosa que alguém poderia ter. O filho primogênito não só tinha direito a uma herança total do pai, mas governar a família. Os outros irmãos se submetiam ao primogênito. Ele abre mão disso. Você lembra que os filhos de Abraão teve outros filhos, teve Ismael e teve outros. E a Bíblia fala que Abraão deu presentes para os seus outros filhos, mas para o primogênito ele deu tudo, deu a herança.
E aí, gente, nós estamos satisfeitos com os presentes? Ou nós somos filho? Ou por causa dos presentes e porque nós estamos cansados e queremos tomar decisão rápida para resolver logo, nós estamos abandonando a herança. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: tem coisa que não vai ser rápido, não vai ser prático, e muitas vezes a solução prática vai te levar para a ruína. Vai rapidão, muda assim. Não, às vezes não é assim. Às vezes vai ter que passar uma dor, às vezes vai demorar um pouco, mas vai ter um momento que as coisas vão começar a florescer. Nosso Deus é um Deus que nós tem pressa, Ele não tem pressa, porque Ele trabalha enquanto nós estamos na jornada. Para Deus o importante é a jornada, não só o destino. E Ele vende, nossa, eu vou morrer, o que adianta eu ter essa... Vocês perceberam isso? Ele abre mão. E se cansaço, e se sobrecarga, traz um monte de coisa, traz só desgraça, traz uma pessoa que não consegue mensurar valor, traz exagero, desregulamento nas emoções, traz ferida. O descanso no lugar certo traz produtividade. Já ficou comprovado, os patrão aí, os profissional liberal, que um profissional descansadinho produz muito mais. Já ficou comprovado para os professores, por isso que eu sou contra a escola de ensino integral, que a criança não produz nada ficando 9 horas na escola. 4 horas já é muito, na minha opinião. Já era uma tortura para mim ficar 4 horas, imagine 9. Descanso traz produtividade. Então a pessoa descansada, ela faz muito mais. Mas pessoa cansada, ela não só não consegue fazer bem, como ela começa a fazer algumas coisas. Ela começa a murmurar, ela começa a ficar ferida, e ela começa a espalhar a doença em volta de onde ela está. É ou não é? Descanso produz clareza e foco, porque quando eu estou descansado, eu consigo mensurar situações. Não, isso aqui é isso aqui, aquilo lá é aquilo lá. Eu consigo ter equilíbrio descansado. E eu lembro que eu falei para vocês que tem alguém interessado em ver a gente cansado. O nome dele é diabo. Êxodo capítulo 5, versículo 4, do 4 ao 9. Olha esse texto, gente. Deus começa a derramar um avivamento no povo de Israel. Ouvir a oração deles. Eles não vão ser mais escravos. Vou libertar eles da mão de Faraó. Faraó vai ver o que vai acontecer. Agora o negócio vai ficar bom. Vai lá, Moisés e Arão. Rebenta com tudo. Eles foram lá. Liberta o povo que Deus quer chamar. O Deus nosso quer chamar nós para adorar no deserto. E o rei do Egito, versículo 4, lhe disse: por que você, Arão e Moisés, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: eis que o povo da terra agora é muito, e vós faceis descansar de suas cargas? E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si, e a conta dos tijolos que fazia até agora, eis que porei sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: deixai-nos ir e sacrificar ao nosso Deus, que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que nele se ocupem e não considerem palavras vãs. O que o diabo faz? O povo está começando a querer buscar mais de Deus. Você está numa etapa da sua vida de buscar o Espírito Santo. O negócio está acontecendo. Ele faz o quê? Te dá mais coisa para fazer. Vou colocar um monte de coisa na cabeça. Vou dar mais trabalho. Vou dar mais ocupação. Vou dar mais coisa. E aí ele não vai ter tempo para buscar Deus. Todo mundo conhece alguém que estava queimando de amor por Jesus. Em algum momento da vida, recebeu uma proposta de emprego que iria lhe afastar de todas as coisas de Deus. E a pessoa, às vezes, porque estava precisando de trabalhar,
ela vai e ela se afasta de Deus. Gente, nós já vivemos assim. Eu já vi, como pastor, como irmão, já vi isso acontecer muito. Ou às vezes a correria. Você sabia? Isso aqui é uma frase de John Piper. Ele fala assim, ó: não são pecados que nos afastam de uma vida de oração, de contemplação, de descanso em Deus. Pecado tem que matar, né, irmão? Não pode pecar, né? Tem que odiar o pecado. Mas na maioria das vezes são coisas lícitas. Eu preciso responder lá meu pai. Eu preciso trocar ideia lá com a minha mãe. Eu preciso fazer tal serviço em tal lugar. Nossa, Deus, você viu que eu não tive um tempo para buscar o Senhor hoje, tal, para estar na tua presença. Mas o Senhor sabe que eu tenho que estudar em tal coisa. Não, eu tenho que responder tal e-mail. Não, tal pessoa ligou para mim. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Até discipulado, eu dou discipulado, já me afastou de ter um tempo com Deus. Coisas lícitas, coisas boas podem nos afastar de fazer a coisa principal, que é estar com Deus. Mas quando eu estou descansado, o Senhor me dá equilíbrio para fazer tudo no equilíbrio. E aí aumenta a produtividade, irmão. Sabe o que eu descobri? Eu sou muito mais produtivo descansado do que fazendo um monte de coisa aleatória para ocupar o coração, para mostrar que está fazendo. Eu sinto que a nossa igreja tem passado por muitas pessoas cansadas aqui. Eu sinto que tem muita gente aqui que talvez esteja até a ponto de explodir. Eu sinto que tem pessoas aqui que não conseguem se entregar para o Senhor totalmente, porque estão cansados, porque o diabo aumentou o teu trabalho. E às vezes não quer dizer que aumentou o teu horário de serviço, não. Ele aumentou no teu coração a ansiedade e o desejo por ter mais do que Deus já te deu. O segredo da prosperidade é contentamento. Estou feliz com o que Deus me deu e sou fiel no que Deus me deu. Deus pode me dar mais. Mas quando eu saio correndo atrás do vento, como diz 1 Timóteo 6, nada trouxemos desse mundo, é certo que nada levaremos. Temos o que vestir e o que comer, estejamos com isso satisfeitos. Mas qual que é que o mundo prega para nós? Não, você pode ter mais. Eu ouvi muitas essas mensagens, vocês também ouviram. Quem é da igreja do Evangelho Quadrangular há mais 10 anos sabe disso. A gente ouviu as mensagens que a gente tinha que ser espetacular, ter uma vida extraordinária. E foi isso que deixou a gente tão doente. Porque Deus queria que nós tivéssemos uma vida normal, ordinária, para a glória dEle. Não existe nada mais espetacular do que cuidar bem do nosso filho, da nossa esposa, do que ter uma vida com Deus. Mas nos venderam a mentira de que nós podemos mais, de que ainda não está bom. E quem falou isso foi o diabo lá no jardim. O dia em que vocês comerem, ou seja, agora não está bom, mas um dia vai ficar. E nós sempre estamos buscando o dia que vai ficar, e nunca fica. Por isso que nós somos o povo mais ansioso, mais doente e mais improdutivo que já passou nessa terra. E até mais imoral. Por que não dizer? Um exemplo disso, geralmente, as pessoas que caem em pornografia, é no momento de cansaço. Está cansado e quer aliviar o seu fardo com aquilo. Você sabia disso? E se nós estamos cansados? Se nós estamos vendo as coisas se apertar? Existe um Deus que é especialista em aliviar o fardo dos cansados. O nosso Deus, Ele é campeão em cuidar de gente cansada, pôr no colinho e cuidar dessas pessoas. Prova disso, que o estágio desse Deus foi num deserto com um povo de 40 anos cuidando deles. Tem um lugar para ficar cansado? É o deserto, né? É ou não é, Paulão? No deserto as pessoas vão ficar cansadas. Então vai ser lá que eu vou cuidar. Porque Ele cuida. Ele cuida.
E você precisa confiar que Ele cuida. E acabar com a mentira que está sendo falada no seu ouvido. Que você precisa fazer tudo. Se você não fizer, Ele não te ama. Ele já te ama. E você faz porque é amado. Você trabalha para o reino, você serve as pessoas, você congrega, ora, lê a Bíblia, porque você já é amado. Até pessoas de Deus sofrem esse tipo de coisa, gente. Eu estou finalizando. Elias, Zezão, tinha acabado de ver o fogo descendo do céu. A Deus em Israel, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Matou 400 profetas de Baal. Aí a feiticeira da Jezabel mandou avisar, vou matar ele amanhã. E o que ele fez? Correu dela no deserto. E gente cansada é exagerada. Me mata, Deus. Ai, meu papai, eu não sou melhor do que os meus pais. Meu desejo é a morte. Aí Deus chega nele, um anjo aparece para ele, dá pão para ele comer, água para beber e fala, descansa um pouco. Descansa. Ele acorda, o anjo aparece de novo e fala, descansa um pouco. Come de novo. Às vezes tudo que nós precisamos, irmãos, é comer um negocinho, descansar. É descansar para ficar parado? Tem gente que vai voltar, então eu vou descansar, professor, não preciso, né? Não, é descansar para trabalhar. Tem um jeito certo, 6 dias trabalharás, um descansa. Deus criou já essa norma. Porque sabe que a gente não consegue ficar trabalhando toda hora, não trabalha bem. Tem tempo para trabalhar. Quando ele está restaurado, aquele alimento, o anjo fala, vai lá para o Monte Horebe, que Deus vai falar com você lá. 40 dias andando. Olha lá, irmãos, vamos pegar para andar 40 dias, os irmãos que gostam de andar a pé com nós? Vamos, vai ser outro desafio, 40 dias andando. Aí vai lá para aquele morro lá do Paraná, lá que o rapaz ficou preso lá. Por isso que nós não leva mulher, irmãos. Por isso, vocês entenderam, né? Brincadeira, é brincadeira, tá bom? Irmãos, às vezes tudo que você está precisando é deixar esse pai pegar você e falar, vem aqui, vamos descansar. Porque tem muito serviço para ser feito, irmãos, no reino de Deus. Tem muita coisa para fazer. Você ficar deitado em berço esplêndido. Porque tem gente que está deitado em berço esplêndido sem fazer nada. Mas mesmo assim está cansado, porque é o coração. É o coração que está cansado. E tem um que resolve essa questão do coração. Jesus Cristo. Ele chegou, Léo, e falou assim, Mateus 11, 28, do 28 ao 30. Venham a mim. Eu queria que você fechasse seus olhos, sem dormir, tá? Feche seus olhos e imagina Jesus agora olhando para você. Você que está cansado. Você que não está conseguindo. Você que está sentindo dor, você que está com muita decisão para tomar, mas está cansado e está vendo que vai dar errado. Se olhar, imagine Jesus olhando para você agora dizendo isso. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A religião do homem, não importa o quanto você descanse, você sempre vai estar ansioso, cansado. Mas na verdadeira fé que está depositada no Cordeiro, há descanso quando eu vou até Ele. Eu não preciso mais ficar me provando, porque eu já sou aprovado por Ele. Eu não preciso mais conquistar o meu lugar no mundo, porque já sou filho de Deus. Ele não só chama você para ir até Ele descansar. Ele chama você para pegar o jugo dele,
que é suave e leve. Ele chama você para aprender com Ele. Você já pediu para o Espírito Santo te ensinar? Para Jesus te ensinar? Jesus, estou para resolver um problema lá na empresa, do Ogrão, da JND. Fala, Jesus, me ensina. Me ensina. Que o Senhor falou que era para eu aprender com o Senhor, que o Senhor é manso e humilde de coração. Me ensina. Como é que faz? Ele está dando oportunidade para nós hoje. Porque depois do vinde, tem o quê? O ide. E toda vez que você estiver cansado, irmão, não precisa desistir. É só deitar nos braços de Jesus. Que daqui a pouco você vai estar descansado. E você pode continuar a caminhada de novo. Amém? Está pensando em desistir, estou pensando em largar, estou pensando nisso aqui, pensando, meu casamento está difícil. Irmãos, é só uma fase. Descanse em Jesus. Ele vai guiar toda a situação. E daqui a pouco as coisas vão estar melhor. Amém? Se coloque em pé. Eu queria aqui, nesse momento, a gente finalizar o culto. Você que se sente cansado, fala, eu estou tão cansado. Eu nem sei do que eu estou cansado. Mas eu estou tão cansado da vida. Eu estou tão cansado de tanta coisa. Eu quero que Jesus me abrace. Eu quero que Jesus me toque hoje. Eu quero começar a descansar nele. Eu queria que você viesse aqui à frente. E um irmão vai abraçar você. Um irmão vai abraçar você. E vai ser como Jesus estivesse te abraçando e dizendo, vai ficar tudo bem. Vamos seguir, vai ficar tudo bem. Senhor Jesus. Irmãos, vocês que vieram para abraçar esses irmãos, não é para orar não. Você só abraça esse irmão. E você vai ser Jesus, tem Jesus dentro de você. Abraça esse irmão, dá um abraço apertado nele. E fala para ele, vai ficar tudo bem. Vai dar certo. Jesus está no barco. Glória a Deus. Igreja, estenda as mãos para cá. Jesus, obrigado. Pode continuar no abraço aí. Jesus, obrigado, porque o Senhor é bom. Pode continuar no abraço, não sai do abraço não. Jesus, obrigado, porque o Senhor está olhando para nós. Nós podemos descansar em Ti. Podemos trabalhar, podemos fazer muitas coisas. Vamos fazer, Mônico, porque o Senhor é um Deus que faz, que é abundante. É um Deus trabalhador, é um Deus que faz, que é produtivo. Mas nós vamos fazer com o coração no lugar certo. E não vamos nos sobrecarregar, porque nós estamos esperando a sua vinda, Senhor. Em nome de Jesus. E que o Senhor prove, Senhor, derramando de bênçãos, de sinais, de maravilhas nessa semana na vida deles, comprovando o seu amor com eles e comprovando que confiar e descansar em Ti é a melhor solução. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, pega esse fardo e que eles saiam, Senhor, daquela porta para fora, sentindo, Senhor, leves. A liberdade que o Senhor dá para os seus filhos. Que é tão bom viver com o Senhor. Que eles saiam leves daqui hoje. Que eles saiam livres para poder tirar os fardos dos outros. Em nome de Jesus. Levanta sua mão para cima, meu irmão. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus,
que as doces e necessárias consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam em todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe.